Boa noite mais uma vez a todos. Irmãos, o pastor Viana não está com a gente, porque ele está com a família, com os filhos. Alguns, na verdade nenhum dos filhos do pastor Viana mora na cidade de São Paulo. E nesse final de semana eles combinaram de ir para a casa de um dos filhos do pastor Viana. Então por isso que ele, a irmã Mariana e o Davi não estão com a gente hoje, tá? Nós vamos orar pelo nosso pastor. Hoje ainda não. Hoje é dia 26. Então na semana que vem ele completa também mais um ano de ministério, Acho que são 31 anos. Acho que são 31, isso. Então, uma bênção, E no dia 9 nós vamos comemorar mais um ano de ministério do pastor Viana, tá? A gente está feliz que a irmã Val está com a gente. Que bom, Devagarzinho voltando para a igreja depois da cirurgia. A irmã Isa, hoje, passou um pequeno susto, mas graças a Deus foi medicada, diagnosticada, agora está aqui com a gente também, Que bom ver a irmã aqui com a gente. E hoje nós vamos terminar o capítulo 1 de Colossenses. Então eu peço que você, por favor, abra a sua Bíblia no primeiro capítulo de Colossenses. E essa última canção que foi cantada, eu acho que tem bastante a ver com a mensagem de hoje. Eu pedi até para os irmãos repetirem essa canção, mesmo que seja nova, que a gente cante de novo essa canção, tá? Porque eu vou ler do 9 ao 29, mas a mensagem é do 21 ao 29, tá? Porque do 9 até o 20, nós já estudamos nos domingos anteriores. Então a Bíblia diz, a partir do verso 9, por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam principados, sejam potestades, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Até aqui a gente já estudou. A ideia de hoje é: o crente em Cristo Jesus deve permanecer fiel e ser perfeito em Cristo. Verso 21. Agora falando para os colossenses: a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundado e firmes na fé, e não vos moverdes na esperança do evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito. Essa primeira parte aqui da mensagem, a gente vai falar que o crente deve permanecer fiel. Na segunda parte, é a ideia de nós estarmos juntos, e os mais velhos, aqueles que têm autoridade sobre o outro, e até a gente, imagine, muitas vezes, que alguém está cuidando da gente, fazer tudo para que o outro seja apresentado a Deus perfeito.
Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que agora opera em mim poderosamente. Eterno Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor, ó Pai, tem nos dado a Tua palavra, tem nos dado o privilégio de estudá-la de forma livre, e eu agradeço por esses irmãos que estão aqui, pelos irmãos que estão em casa, ó Senhor Deus, assistindo, e que também essa mensagem chegue a outras pessoas. E Deus eterno, que a gente sempre esteja incentivado a continuar, ó Pai. Que a gente, ó Pai, permaneça firme, fiel, ó Senhor Deus, cumprindo a Tua vontade na nossa vida, ó Senhor Deus, através das nossas ações e da nossa santificação, ó Pai. Que nós possamos testemunhar do Senhor todos os dias da nossa vida, falando do Senhor Jesus, vivendo, ó Pai, uma vida santa e capacitada pelo Senhor, e que o Senhor traga mais pessoas, ó Pai, para estar junto conosco. Abençoe os irmãos que não puderam vir hoje, que o Senhor os use para a Tua glória também durante a semana, e que no próximo domingo possam estar presentes, para a glória do Teu nome. Abençoe a mensagem, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos. Hoje, a partir do verso 21, a primeira ideia, o crente em Cristo Jesus, ele deve permanecer fiel, fiel. A Bíblia nos diz agora, a vós. Então eu queria que você lembrasse do que a gente estudou. A gente estudou que Paulo estava feliz de saber dos colossenses, estava feliz. Paulo tinha algumas coisas a orar por eles. Paulo queria que eles fossem capacitados a viver. Paulo agradeceu a Deus e mostrou que é Deus que faz as coisas por nós e em nós. Paulo também mostrou no texto para a gente que Cristo, Ele está acima de tudo. Esses dias me mandaram eu não sei como é que fala, mas é um negócio que tem lá na internet, não sei se é Rio, não sei o que é, que um pastor aí foi falar que a frase dita pelo ex-presidente da República, né, Deus acima de tudo, é uma frase fascista. Aí, irmãos, eu não posso aguentar uma coisa dessa, porque eu não sei o que o ex-presidente, o senhor Jair Bolsonaro é, se ele é um filho do diabo ou não, mas a verdade, na boca do próprio Satanás, é verdade, tá bom? Então, quando o texto de Colossenses, eu estou pregando justo, será que essa pessoa mandou que é para me fazer raiva, irmãos? Porque eu estou pregando o texto de Colossenses. Se a gente lê do 14 ao 20, alguém tem dúvida que Deus está acima de todas as coisas? Não temos. O apóstolo Paulo vem falar coisas assim, ó, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele não está acima de tudo. Então tem que existir um pastor desse, que eu sei de lá de onde ele veio, para falar que a frase que o ex-presidente falou, porque ele é contrário a ele politicamente, é uma frase fascista. Eu aguento isso? Não, Deus está acima de tudo mesmo, não importa quem falou isso daí, tá? Então nunca se esqueça disso, isso é bíblico, está aqui, e mais uma vez, eu quero dizer aos irmãos, tudo é por Cristo. E nós estamos aqui por causa dele. Deus seja louvado pelos irmãos aqui. Deus seja louvado pelos irmãos em casa. É tudo por causa dele, é tudo por ele, é tudo para ele. E aí, de repente, o texto, ele vai mudar 2 vezes, mas o texto muda. Porque daí ele pega e fala diretamente para os colossenses. E essa palavra tem que ser para nós. A vós também,
que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Então vamos lá, irmãos. Todos nós precisamos lembrar disso. Nós éramos estranhos a Deus. Nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz no verso 12, por exemplo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Se Ele nos fez idôneo é porque nós não éramos. Verso 13, o qual nos tirou da potestade das trevas. E a Bíblia diz, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então no próprio texto a gente vê coisas que mostram para nós quem nós éramos. Mais uma vez, fecha aqui, Efésios 2, vamos de novo para Efésios 2? Vamos de novo para Efésios 2, bem conhecido, que eu gosto tanto desse texto. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Lembra? Verso 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Nunca se esqueça disso. Esse mundo tem um curso a seguir. E nós podemos andar nele. Agora, nós andávamos naturalmente nele. A ideia é que a gente não ande mais lá. Ou que quando a gente vá até lá, a gente vá lá, tire alguém de lá e ponha no caminho do Senhor. Não é para ir lá e gostar de lá. Não é para ir lá para ficar por lá. Nós precisamos estar em todos os lugares. Sabe, você que gosta de música, você que gosta de música, aí você vê o seu cantor, que você gosta, cantando uma música, aí, secular. É pecado cantar música secular? Não, não é. Não, ouvir? Não, não é, tá bom, beleza, ótimo. Mas eu vou ficar feliz? Quando os Paralamas do Sucesso cantam a música do Resgate, é isso que eu vou ficar feliz. Tá bom? Agora, quando o Resgate canta a música dos Beatles, eu fico triste. Certo? Você entende isso aqui? Então é assim. A gente tem algo a fazer. Existe um curso para esse mundo. Existe. Agora é assim. A gente não pode gostar de estar lá. Uma coisa que eu tenho dito aos irmãos é: não olhe para trás. Quem lembra do resto da frase? Deus te abençoe. Não olhe para trás. Você não está indo para lá. Você está indo para frente. O nosso alvo é Cristo. Então, nós vamos viver nessa vida como crentes. Onde quer que a gente esteja. Porque a gente tem que estar no meio do povo mesmo. A tristeza é que a gente não influencia o mundo. É o mundo que influencia a nós. Veja se a gente está inventando palavras para eles usarem. Agora veja quantas palavras aí desse povo está no nosso meio já. Tá bom? A gente tem que estar no meio deles. A gente que devia inventar os neologismos, mas não, eles inventam as coisas e a gente põe dentro da igreja. Ah, nem mais faz parte do joia. Então vamos fazer como o Senhor Deus fez lá com os descendentes de Caim. Excelente, ótimo. Mas vamos fazer do jeito que o Senhor Deus fez com as coisas que os descendentes de Caim inventaram. Então esse mundo tem um curso. Verso 2, em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, nós andávamos desse jeito, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, nos desejos da vontade da carne e do pensamento, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Acabou, todos nós éramos assim. Todos nós éramos assim. E não importa a idade. Nós vamos batizar uma criança de 11 anos, agora no dia 16 de novembro. Deus seja louvado por isso. Uma criança de 13, outro adolescente de 13 anos. Deus seja louvado. Antes de se converterem, eram desse jeito. Todos nós éramos assim.
Hoje eu perguntei para eles, quem ensinou vocês a mentirem? E é claro, quem ensinou a mentir? Você não sabe, você já nasceu com esse desejo de se livrar da repreensão. Ninguém te ensinou a mentir, você simplesmente mentiu. Sua mãe um dia falou seu nome e falou, você fez isso, você só sabia dizer uma coisa. Não. Todos nós éramos assim. Então no verso 21 do capítulo 1 de Colossenses, a vós que noutro tempo eres estranhos, então, é assim, porque todos são filhos de Deus. Não, todos são estranhos a Deus. De novo, a vós também que noutro tempo eres estranhos e inimigos do entendimento, todos são filhos de Deus. Não, todos são inimigos de Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz, inimigos do entendimento pelas vossas obras, mas, pronto, é essa a condição do ser humano, estranho a Deus, inimigo de Deus, porque as suas obras são más. Olhando apenas para o livro de Colossenses, se formos para Efésios, ainda temos outras coisas a dizer. Aí a Bíblia diz assim, a vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Excelente. Vamos lá? Reconciliar é fazer as pazes. Reconciliar é trazer a harmonia de volta. É trazer a paz de volta. Essa é a ideia de reconciliação. Quando existe uma reconciliação, é porque voltou a amizade. E olha só, verso 20, do mesmo texto. Mesmo texto. E que, havendo por ele feito a paz, pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Ele já tinha falado que os colossenses foram reconciliados, quando ele disse que tudo é reconciliado em Cristo. Vamos lá, rapidinho. Tudo já foi reconciliado em Cristo? Tudo? A resposta só é não, porque Cristo não veio para a glória dos filhos de Deus, porque a natureza geme por esse dia, anseia pela glorificação dos filhos de Deus, porque da mesma forma que o nosso pecado, quando entra no mundo, interfere em toda a criação, quando nós formos glorificados, e não houver mais pecado na nossa vida, então tudo será reconciliado. Lembra da semana passada que eu brinquei com você sobre o bichinho, se vai para o céu ou não vai? Ué, tudo vai ser reconciliado. Eu não estou falando que seu bicho vai, mas eu sabia que eu ia achar legal que os bichinhos estivessem lá, que um dia eles foram criados e eles foram afetados por nós. Quem sabe, não é? Tadinhos. Mas não vem me perguntar se o seu estará lá, porque eu vou perguntar se ele aceitou Jesus. É isso que eu vou fazer, essa pergunta que eu vou fazer para você. Você que gosta tanto do seu bichinho, que eu também gostei do meu quando eu tive, e depois que ele morreu, não quis mais nenhum na minha vida. Pronto, acabou. Agora ele reconcilia tudo. Eu quero parar nesse versículo um pouco. Por quê? Porque não é simplesmente ele trazer a paz a nós. Não é simplesmente que a gente era inimigo. Olha, ser inimigo de Deus é uma característica do humano, do ser humano. E é assim, eu posso estar longe de Deus devido às minhas ações, e quero dizer a você, a Igreja Batista de Vila São José também pode estar longe de Deus devido às suas ações. Eu quero te mostrar um texto, porque o Senhor Deus, Ele escolheu uma nação para estar com Ele. Não, claro, quando se fala da igreja, a igreja, daqui a pouco a gente vai ver coisas específicas aqui, mas a igreja não é uma nação. De qualquer forma, olhe para o que ele fala para o povo de Israel. Isaías, capítulo 59. Isso pode acontecer com qualquer grupo, não importa se é nação, se é igreja, porque ela é composta por pessoas pecadoras. Isaías 59, eu falei o texto? Falei? Isaías 59? Então vamos lá comigo, por favor. Isaías 59, a Bíblia diz, isso é um alerta
para todos nós, individualmente e coletivo também. A Bíblia diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Isso é o que Deus está falando para a nação de Israel, nesse texto. Agora preste atenção, por que a mão do Senhor está encolhida para eles? Porque eles não estão sendo ouvidos por Deus, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, pode acontecer. Então, eu quero incentivar a gente a continuar firme. Crente tem que permanecer fiel. Se é crente em Cristo Jesus, precisa permanecer fiel. E aí, é assim, irmãos, eu não estou falando que você vai perder salvação, não é isso. Eu não estou falando que Deus vai mandar uma maldição sobre você, não é isso. Não estou falando que a Igreja Batista de Vila São José vai terminar, não estou falando nada dessas coisas. Eu só estou dizendo que faz parte da humanidade e que pode acontecer comigo e com você. E que pode, da mesma forma que aconteceu na nação de Israel, acontecer com a igreja. Porque é aquele negócio que eu tenho dito aos irmãos: não existe igreja de 1000 anos. Não existe igreja de 500 anos. Esses dias, recebi também um vídeo, falando sobre, eu acho que era, agora o problema é que eu não sei, mas é num daqueles países ali, eu acho que é a Holanda. Você olha por fora, sabe, um templo maravilhoso, e não pode derrubar. Porque, como é que é o nome quando quando não pode derrubar, Manoel? Patrimônio lá da história deles, é tombado, né? Não pode derrubar. Não pode derrubar, mas não tem gente para ir lá. Lembra de hoje? Para cada igreja no Japão, o pastor Rafael disse o quê? 20 fecham. O maior desafio para eles é deixar a igreja aberta. Aí está lá o templo, não pode derrubar, mas não tem gente para ir. O que faz? O governo aluga e vira academia. Ney, mas não pode, é só a parede. É claro que é só a parede. Mas quanto mais parede tiver com gente dentro louvando a Deus, melhor, ou não? Meu Pai eterno. Então imagine, vamos só imaginar, a gente fosse vender isso aqui. A gente tinha que perguntar ou não por que a pessoa queria comprar? Tem que perguntar, irmãos. Aqui não pode ser qualquer lugar, não. Se o lugar for consagrado a Deus, olha, nem vou falar. Já pensou? Imagina, não vendo. Eu pago, não vende, acabou. É para isso que você quer? Não vendo. Eu dou para outro, mas para você eu não vendo. Porque aqui é um lugar consagrado. Para isso aí não vai, esse terreno não vai servir. A não ser que engane a gente, aí é outra conversa. Então pode acontecer? Claro que pode. E por isso eu louvo a Deus por vocês hoje aqui, pelos irmãos em casa. A gente vai continuar. Irmãos, ontem, é que assim, a gente tem vários sentimentos quando a gente vê uma entrega de presentes. A gente vai, vários sentimentos, né? Se você está lá, você sabe. Guilherme sabe da dificuldade, os irmãos que estavam lá ontem, Marisabel, a Rose estava lá ontem. É uma dificuldade, tem vários sentimentos. Mas, irmãos, de ver aqueles meninos ali dentro, estava lotado aquele lugar. Valeu a reforma ou não valeu? Valeu aqueles presentes ou não valeu? Irmãos, ouviram do Evangelho. E sabe o que acontece? Eu estou na porta. Porque daí eu não me envolvo muito, né? Não faço parte do ministério, estou ali na porta. Passa uma pessoa de moto. Oi! Eu falei, tudo bem? Pronto. Ele deu a volta e veio me abraçar. Que bonito tudo isso aí. Claro que eu depois que ele tirou o capacete, estava de moto, eu conheci, né? Até mandei a foto para o irmão Gildo e para a irmã Cida, porque ele perguntou. Olha, lembra que eu vim aí antes? Grato a Deus, porque ouviu do Evangelho, hein? E aquele negócio. A gente aproveita esse momento, para quê? Para falar de Cristo de novo. Para convidar para vir para a igreja de novo. E que pena que o irmão Gildo e a irmã Cida não estavam lá. Porque senão, ia ter mais papo ainda. Porque ele parou para falar com a gente.
Ele parou, estava lá na porta, lá abraçando a gente. Eu não estou falando, então, esse negócio, parede não importa, mas quando está cheio de gente, que Deus seja louvado. Eu não estou falando que vai acontecer alguma coisa com a Vila São José, não é isso. Porém, pode acontecer. Mas o ministério que foi dado, não foi somente a reconciliação que foi dado para nós. Irmãos, a reconciliação com Deus seria o suficiente, lembra? Tudo bem? Sim ou não? Né? O pastor Viana, ele gosta de falar que ele seria um capacho no céu, lembra disso aí? É bonito isso aí, não é? É que ele não vai ser, tadinho. Ele vai ser igual a gente, ninguém vai pisar nele. Mas não é legal quando ele fala isso? Para mim estava bom. Ué, claro, está no céu é o que importa, estar junto com Deus é o que importa. Mas sabe o que é legal? É que Deus não só apenas, Neil, entendo o que eu estou falando. O céu é tudo para nós. Mas a questão é que a gente não vai esperar chegar no céu, imagina. Ele nos deu um ministério da reconciliação. Então aqui no texto de Colossenses, guarda isso aqui, você está aqui no verso 21, a vós também que no outro tempo éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas obras más, agora contudo vos reconciliou. Excelente. De novo, marca aqui, vai para 2 Coríntios 5, porque tem uma coisa a mais, é lindo isso daqui, ser crente, irmãos, é uma coisa maravilhosa, porque é aquele negócio, pode vir para 2 Coríntios 5, tá? Não se esqueça que no verso 11, a Bíblia diz, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória. Deus nos capacita a viver. Lembra disso, verso 11, de Colossenses 1, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória. Isso quer dizer que Ele te capacita a viver para Ele. Sabe por quê? Porque Ele te encheu do Espírito Santo, para você ser testemunha. Não foi para você falar em línguas não, tá? Não foi para você sair querendo dar profetada, sei lá como é que se fala isso aí. É isso mesmo, tá certo? Profetada? Sei lá. Não é para isso aí não. É para você testemunhar. E olhe só isso daqui no verso 18, depois daquele verso 17 que ele... Lê o verso 17 em voz baixa aí, né, só com os olhos enquanto eu tomo água. Leu, né? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, não é para olhar para lá não. E eis que tudo se fez novo. Verso 18, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos, além deles nos reconciliar, Ele nos abençoa com o Espírito Santo, para que a gente possa ser instrumento da reconciliação também. Verso 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós, o quê? Lê aí, a palavra da reconciliação, de sorte que somos, o quê? Embaixadores da parte de Deus, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, nós estamos reconciliados com o nosso Deus, e além disso, Ele faz de nós instrumentos de reconciliação. Existe em nós a palavra da reconciliação. Então nós somos instrumentos de paz. Nós somos instrumentos daqueles que trazem as pessoas para se reconciliarem. A gente tem que ter a palavra da harmonia. Isso tem que fazer parte de nós. Então, por exemplo, sabe você que é bravo? Se vire. É para ficar calminho. Estou falando para mim mesmo? Estou. Eu fico mais calmo, Marola. Quando eu fico bravo, Marola diz para mim, eu não gosto de homem bravo. Eu falo assim, tá bom. Vou me acalmar. Pois não sei por que eu sou bravo, irmãos. É da pessoa mesmo, né? Deve ter sido herança da minha mãe. Hein? Que tem herança do meu avô e assim. Deve ser de pessoas bravas da minha família. Mas eu, graças a Deus que eu sou pequeno. E aí eu também estou medroso. Vamos lá. Verso 21 e 22 agora.
A vós também, que no outro tempo eres estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte. Oh Deus eterno. Mais uma vez, isso é dito para mim e para você. Mais uma vez, quero ler para os irmãos versos 12, 13 e agora junto o 14. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos o quê? A redenção pelo seu sangue. Mais uma vez, a remissão dos pecados. Lembre, redenção está relacionado com pagar um preço. E aí a gente tem a remissão, que é libertar alguém, né? É comprar alguém para libertá-lo. Estamos aí mais uma vez falando do sangue. E aí eu quero ler de novo Efésios 1:7. Eu li para vocês todas as vezes, mas leio de novo. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Leio de novo 1 Pedro, espera 18, 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ele nos reconcilia na cruz, e mais uma vez digo, não existe momento mais importante da história do universo do que a cruz de Cristo. É por causa disso que a gente pode chegar até a Ele. Ele morreu e derramou o seu sangue por mim e por você. Então Ele vem e nos reconcilia no corpo da sua carne pela morte. E existe um objetivo: para perante Ele vos apresentar o quê? Santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Muito bem. Aqui está falando do primeiro tempo da santificação. Sempre lembre, são 3 tempos da santificação. Primeiro tempo da santificação, você se converte. Então Deus te separa do mundo para Ele. Ótimo. Devido a isso, você é justificado e é regenerado. Você tem a possibilidade de, por ser uma nova criatura, de ter uma nova vida. Então você começa o processo de santificação, que é o segundo tempo da santificação. O primeiro tempo da santificação, todos nós já passamos de uma vez por todas. E se tem alguém aqui hoje, ou que está me assistindo, ou vai me assistir, que não tem Cristo, precisa dele, você precisa dele. Aí o segundo tempo da santificação, todos nós estamos passando por ele. Hoje nós lutamos contra o nosso pecado, hoje nós lutamos contra a tentação do diabo. A questão é o que a gente fez com a tentação, nós temos que lutar contra ela. E o terceiro tempo da santificação é santo de uma vez por todos. Então, o primeiro tempo da santificação é uma obra de Deus. O segundo tempo da santificação é uma obra de Deus na minha vida, mas é em conjunto comigo, porque eu tenho vontade, e Ele me deixa livre para isso. Segundo tempo da santificação. E o terceiro tempo é obra do Senhor, porque Ele nos glorifica, e aí de uma vez por todas seremos santos. Excelente. Aqui, quando ele fala, para perante Ele vos apresentar santos, Ele está falando da obra de uma vez por todas? Sim, e também do tempo que nós estamos passando aqui. Porque Ele está dizendo, santos e irrepreensíveis. Olha, nós podemos ser repreendidos porque nós pecamos, mas a ideia de Deus nos reconciliar com Ele é que a gente não tivesse isso aqui. E aí assim, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Neste ponto, aí é assim, mesmo que eu tenha culpa, ela já foi paga na cruz. Então, perante o Senhor Deus, nós já somos santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Excelente. Agora, para terminar essa primeira parte, e aí eu vou correr na segunda parte para terminar no horário, e acredito que a segunda parte, ela vai ser mais simples para nós mesmo, que daí vai falar do ministério específico de Paulo, e a gente vai fazer aplicações para nós aqui. Quando a gente lê versos 21, 22 e 23,
Olha o que a Bíblia fala para nós agora, com mais ênfase no verso 23. Verso 21, a vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. As coisas vão mudar agora no texto, porque agora a partir do verso 24, final do verso 23 e do 24 em diante, vai falar sobre o ministério de Paulo. Mas isso aqui é uma coisa interessantíssima, irmãos. Porque ele fala assim, ele fez tudo isso para vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados. Olha só, vamos imaginar, nós construímos esse prédio aqui, ó, certo? E a partir do momento que a gente constrói um prédio, ou um lugar para a gente se reunir, ou para a gente morar, o que a gente espera é que ele esteja fundado de tal forma que ele permaneça em pé, sim ou não? Não é? A gente não faz isso aqui com prazo de validade. Você já percebeu isso aí? Sua casa tem prazo de validade? Depois de tanto tempo você tem que construir de novo? Tá, pegando um exemplo como esse, olhando para o texto aqui, está vendo? Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. Isso é o que a gente tem que pensar todos os dias, todas as vezes que na nossa cabeça vier, sou crente ou não sou? Será que Deus escolhe, ou será que eu tenho que me entregar? Sabe esse tipo de coisa? Sabe do seguinte, eu acho que não vale a pena, vou desistir. Sabe essas coisas que passam pela nossa cabeça de vez em quando? A gente tem que lembrar disso daqui, ó. Você que tem sido firme e tem obedecido a Deus, com suas dificuldades, porque cada um de nós tem a sua relação com Deus, cada um de nós tem a sua relação com Deus. Você na sua dificuldade tem permanecido firme, sabe isso daí? É porque Deus te fez idôneo, tá? É porque Deus te tirou da potestade das trevas, Deus te transportou para o reino do Filho do teu amor, é uma obra de Deus na sua vida. Porque eu temo muito aquele que fala que quer as coisas, temo demais, porque assim, olha, os irmãos estavam cantando aqui, hoje, eu estou pregando aqui, a questão é, será que a irmã que estava aqui, o irmão que estava aqui, a irmã que estava lá, o irmão que estava lá, olha, poderia estar em outro lugar hoje? Ou não existe um outro lugar para ele estar que não seja aqui? Ou vamos lá, será que o irmão que estava lá dentro da bateria só estava aqui hoje porque era o dia dele tocar? Ou o irmão que estava no baixo, ele falou, não tem nada que eu fazer, eu vou vir para cá? Ou será que esses irmãos que estavam aqui, exortando a igreja, levando a igreja à adoração, no coração deles, na vida deles, e agora eu falo de mim também, aqui como pastor, é aqui que eu tenho que estar? Aí vamos sair da igreja e vamos para a nossa casa. Existe algum outro lugar para eu servir a Deus? Que não seja junto com a minha mulher, meus filhos e a minha mãe, e assim cada um vai falar? Ou será que eu vou mudando, porque eu não estou fundado? Olha, deu a ideia da morte de Cristo, irmãos. Ele fez tudo isso para perante Ele vos apresentar. Então é Ele que te apresenta. Não é eu e você que chegamos lá falando, não, tudo bem, eu quero. Olha, eu me esforcei. Não! A obra de Deus. E aí é fácil saber se é Deus que está te sustentando. Você está firme? Você continua? E eu não estou falando dos filhos pródigos, que porventura Deus permitiu que saísse e voltaram. Não estou falando desses. Eu estou falando que é do Filho de Deus. Você é um filho de Deus?
Filho de Deus. Não importa onde você esteja agora, é um filho de Deus. Então ele morreu por você. Ele morreu, Senhor Jesus Cristo, para Ele mesmo apresentar cada um de nós santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Agora vamos lá, irmãos. É uma decisão para essa noite. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. Hoje é o dia da gente dizer: eu estou aqui para estar firme até o dia da volta de Cristo. Porque foi Ele que fez isso por mim. E não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido. E aí eu digo, em tudo nessa terra, o que eu e você a gente precisa é do Evangelho. Sabe o que o seu casamento precisa para melhorar? O Evangelho. Sabe o que Vila São José precisa para melhorar? Do Evangelho. Sabe o que eu preciso para ser um pai melhor? Do Evangelho, um marido melhor do Evangelho, um professor melhor do Evangelho, um pastor melhor do Evangelho, e assim vai. É disso que eu preciso. Eu não preciso da aprovação de ninguém, desde que o Senhor Deus me aprove. E aí eu quero dizer uma coisa para você: você não será aprovado por este mundo, se você estiver no Evangelho. Nós não seremos aprovados, acabou. Porque você vai ser contra um monte de coisa que tem por aí, e você vai dizer que você é contra, e você não vai fazer o que todo mundo faz. E quando você chegar, o reino chegou, as coisas mudam, o ambiente muda. Por quê? Porque o reino chegou. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual, e agora as coisas vão mudar, foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Neil, será que tudo foi pregado? Você não pode esquecer. O apóstolo Paulo está ali, irmãos, trabalhando. O apóstolo Pedro está trabalhando. O apóstolo João está trabalhando. Os outros apóstolos, a gente não sabe. Mas de repente, aparece um Apolo aqui na Bíblia. Aparece. Existem pessoas trabalhando naquela região, indo para todos os lugares. Irmãos, hoje em dia, Vila São José, ela não lota o templo, apesar que hoje tem bastante gente em relação ao ano passado, a semana passada, tem bastante gente em relação à semana passada, não lota mais, mas essa igreja, irmãos, lotava os 2 cultos. Essa igreja, imagine quantas pessoas estão no ministério hoje, que a gente apoia, que saiu dessa igreja aqui. Vamos ver, vamos falar, vai, se eu errar, se eu esquecer, você me ajuda. Pastor Fabiano, Pastor Samuel, Pastor Silvio, Pastor Toninho, Pastor Ismael. Vamos lá, Pastor Miqueias agora parou, mas foi também. Mauricinho, que ele não é pastor, mas passou por aqui. E foi membro muitos anos. Mais alguém que estou esquecendo? Pastor Ari, Pastor Ari, Pastor Enedino, Pastor Eduardo. Temos outros pastores também, que agora a gente não tem mais contato. Veja, irmãos, agora, quantos desses viveram na mesma época em Vila São José? Vamos lembrar? Esses irmãos saíram daqui, a gente passou, não coube na mão, hein? E eu não falei o meu nome, não falei o nome do pastor Ricardo, não falei o nome do pastor Viana. Esse povo todo viveu, assim, tirando o pastor Enedino e o pastor Miqueias, é o pastor Eduardo também, vamos tirar, porque são já pastores locais há muito tempo. Todos os outros que eu falei viveram nessa igreja na mesma época. Então é assim, aconteceu isso em Vila São José, que a gente era mais forte em missões do que a gente é agora. É que a gente é generoso, então todo mundo sabe de Vila São José, sabe do coração de Vila São José, e eu louvo a Deus por isso. Hoje em dia a gente ajuda financeiramente, e esses irmãos estão aí trabalhando. Mas, irmãos, eles estavam pregando, e talvez aqui a gente esteja diante de uma hipérbole, só isso. Ele está só ampliando a ideia, uma ideia assim, todo mundo já ouviu.
Sabe? Essa ideia, não que ele está afirmando que todas as pessoas do globo têm ouvido. Tá? Porque, é claro, que ele não tinha condição de fazer isso. Aí ele pega e fala assim, irmãos, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Ótimo. Agora, vamos falar do ministério de Paulo. Segunda parte da mensagem. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Você não pode pensar que o apóstolo Paulo, preso, né, que agora escreve de uma prisão, sofrendo no seu corpo algumas coisas, ele está falando que cumprir as aflições, o resto das aflições de Cristo, é algo salvífico. Não é disso que ele está falando. É porque tudo o que aconteceu com Cristo, toda a perseguição ao Senhor Jesus, acontece com a gente também. Então, o corpo de Cristo ainda sofre aflições. Existem pessoas morrendo pelo Evangelho hoje em dia, no mundo? Existe ou não? Existe. Então, pessoas são perseguidas e mortas simplesmente por serem crentes. Essas pessoas, elas estão também padecendo o resto das aflições de Cristo. Então, olha só. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então é assim, nós vivemos em um ambiente que a perseguição é velada, irmãos, é velada. Mas não tenha dúvida, que existem pessoas nesse país, que declaradamente são contra a igreja, e estas pessoas estão no poder. E nós temos que ficar atentos com isso. Nós não vamos parar, de jeito nenhum, mas essas pessoas querem parar a igreja sim. Todo o político, escute todo mundo, presta atenção no que eu vou falar. Todo político que fala a favor do Estado e contra a igreja, você não deve votar nele. Igreja e Estado devem estar separados. Mas não pode falar contra a igreja. Não pode. Ô Neil, e aqueles que falam a favor da igreja? Aí você perceba bem nele, se ele fala da igreja para poder ganhar dinheiro e voto, ou se realmente ele é um crente em Cristo Jesus. Existem crentes em Cristo Jesus na política. Tenha certeza disso. Tá? Então, é importante isso daqui. A igreja será perseguida. Agora vamos lá. O que eu puder fazer para o meu povo ter liberdade, eu farei. Certo? Tem horas que a gente não tem o que fazer. Por quê? Porque já foi feito por nós. Mas enquanto a gente pode fazer, vamos fazer. É um ministério. A igreja não pode parar. Você não pode parar. Deus fez o que fez por você e por mim. Deus fez o que fez por você, por mim, por Vila São José. Nós fazemos parte da igreja de Cristo. Então, se tivermos que sofrer, vamos sofrer. Dos versos 25 a 27. Da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação... peraí. Quem traz uma palavra diferente de dispensação aí, por favor? Ou uma frase diferente disso aqui, ó. Da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus. Quem traz diferente? Chamado, isso. Tem alguém que traz chamado com responsabilidade, missão. A ideia de dispensação é essa, tá? De uma missão de Deus, de um chamado de Deus, de uma responsabilidade que Deus deu para a gente, da qual, verso 25, eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Então, excelente. O ministério desse homem é o ministério da palavra. Agora, o ministério do crente é o ministério da palavra, tá, irmãos? Todo crente tem esse ministério.
É claro que é um ministério diferente de mim e de um professor aqui da nossa igreja, porque o nosso ministério está relacionado ao ensino. A diferença entre mim, o pastor Viana, pastor Ricardo e os professores, é que a gente tem que clamar. Pregar é clamar, é gritar. É que eu grito, grito mesmo. Mas é gritar, para todo mundo ouvir. Não é chegar, pegar um giz calmamente, certo? Essa tem que ser a ideia. O pregador é desse jeito. Mas o pastor Viana é calmo. Não, mas ele também clama do jeito dele. Tá bom? É que no meu caso é mais legal. Eu grito, pronto, o povo fala, entendeu? Mas essa ideia de gritar, de chegar longe a voz, pregar. Então, tem essa diferença. Mas todo mundo tem o ministério da palavra. Por exemplo, Ricardo e Priscila, tem ministério da palavra com a Rebeca ou não tem? Tem, não tem? Espero que eles estejam assistindo. Gabriel e Gabriela, agora eu não sei o nome. É o quê? Lavínia. Tem ministério da palavra com a Lavínia ou não tem? Tem. Aí, Gabriel e Daiane, em breve vai nascer o Davi. Tem ministério da palavra com o Davi ou não tem? Claro que tem. Aí o irmão que é líder do coral, o irmão que é líder do grupo de louvor, assim vai. Tem ministério da palavra ou não tem? Claro que tem. E você tem que exortar seu irmão. Você tem ministério da palavra ou não tem? Todo mundo tem. Tá? Então vamos lá. Verso 26. O mistério... peraí, não tem jeito. Eu tenho que ler o 25, daí eu tenho que ler corrido. Vou ter que ler corrido e correr. Vamos lá. Da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Os irmãos do Velho Testamento não sabiam disso. Os irmãos do Novo Testamento perceberam isso. E os judeus, conhecedores do Velho Testamento, que não entenderam a vinda de Cristo, não entenderam o mistério também. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Vocês, eu, os colossenses, o apóstolo Paulo, foi manifesto a todos nós. Então tem um mistério que os irmãos do Velho Testamento, salvos em Cristo, não sabiam. Verso 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Olha que coisa, não é entre os judeus. Esse mistério foi trazido de tal forma que os gentios são os privilegiados. Então, todo judeu que se converte, ele tem que vir para a igreja, e não o gentio que se converte tem que ir para o judaísmo. Agora, o jeito de servir a Deus não é mais como nação. O jeito de servir a Deus é como corpo local. Nós servimos a Deus em um corpo local. Por isso, da importância de cada um de nós no corpo, como a gente lê em 1 Coríntios 12, 13 e 14. O corpo de Cristo. E que mistério é esse? Vamos lá, verso 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério, entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, tudo o que a gente faz tem que ser em Cristo. Tudo o que a gente faz. Esses dias, eu vi uma pessoa falar sobre o pai dele, quando sabia que alguém, eu que não sei falar, da sua vila, ele estava passando por necessidades. O pai preparava
um saco ou alguns sacos com grãos para aquela família comer durante a semana. Só que ele falava assim para o filho: você vai entregar à noite. Então, quando tiver tudo escuro, você vai colocar isso na porta dele e vai embora. O filho um dia perguntou: pai, por que sempre que a gente precisa ajudar alguém, o senhor manda a gente ir à noite? Ele falou assim: porque aquela família, quando olhar para aquilo lá, no outro dia, vai se alegrar de ter recebido. E cada pessoa que passar na porta da sua casa é um potencial doador. E é um potencial ser generoso. Se eu for lá e entregar, ele saberá que sou eu. Mas a partir desse momento, todo mundo aqui, pode ser bom para ele. Irmãos, isso é demais. Porque a gente gosta, e eu não estou falando de você, tá? Estou falando que a gente, o ser humano, a gente gosta é de aparecer. Então vamos lá. Qual é o mistério? O mistério é Cristo em nós. Esse é o mistério, irmãos. Os irmãos do Velho Testamento, eles não sabiam disso. Mas eu e você, a gente sabe. O que a gente vai fazer de benefício, o que a gente vai fazer de bondade, generosidade, o que a gente vai fazer no ministério da reconciliação, tem que ser em Cristo, para que Ele seja glorificado. Verso 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem. Então existe uma advertência que deve ser feita a cada um de nós, e nós devemos servir de instrumentos de Deus a isso. Nós anunciamos a Cristo, admoestando, advertindo, exortando, falando com todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria. Então vamos lá. A pessoa se converte. Vamos imaginar que alguém se converta hoje, seja aqui, seja em casa. O papel do crente não acabou. Vamos lá, deixa eu ver. Irmã Oriene, a senhora tem filhos? Tem? Quantos? 3. Bebês? Faz tempo que não são bebês? Faz? Vou fazer só uma pergunta, não vou fazer para ele não, porque ele é meio marrudão. Não gosto muito de gente marruda. Mas ele só é assim por fora. A senhora se preocupa com seus filhos até hoje? É muito. É. Mesmo ele sendo assim, marrudão, ele se preocupa, não se preocupa? Também. Se eles precisarem, o irmão vai ajudar? Tem que ajudar isso. Tem que ajudar, meu amigo. Eles são seus filhos. Pode ficar bravo que for. Hein? Não acabou. Pense no seu filho, onde ele está, quantos ele tem. Hein? A sua tarefa como pai acabou? Não acabou. E de vez em quando, sabe do que você precisa? É da sua mãe. Não tem jeito. Você que não tem pai e mãe, né? Tem gente aqui que não tem pai e mãe. Deve ser chato não ter pai e mãe, né? Eu não tenho pai. Entende? Acabou? Não. E o ministério de Paulo, depois que as pessoas se convertem? E o ministério do Neil, depois que as pessoas se convertem? E o ministério da Igreja Batista de Vila São José, depois que as pessoas se convertem? E o ministério dos pais, depois que os filhos se convertem? Acaba? Não. Então, verso 28, a quem anunciamos admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos. Opa, parece com Cristo ou não? Quer ver? Verso 22, no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar.
Cristo quer nos apresentar santos, repreensíveis e inculpáveis, e o apóstolo Paulo, o pastor Neil, os pais da Igreja Batista de Vida São José também quer apresentar todo o homem perfeito em Cristo Jesus. Esse é o nosso papel. Que cada um de Vila São José chegue no céu perfeito em Cristo Jesus. E aí a gente sabe que a obra não é nossa. A gente sabe que não depende da gente. A única coisa que depende da gente é a nossa infidelidade, o nosso pecado, as nossas escolhas. A gente faz escolhas. Tá? Todos os tipos de escolhas são escolhas. A gente precisa colocar o pé no chão e continuar a caminhar com Cristo. Mas de vez em quando a gente faz as escolhas de não caminhar ao lado dele, de querer resolver as coisas por nós mesmos, de não apresentar o outro perfeito a Cristo Jesus. Mas a orientação da palavra é o verso 29. E para isso também trabalho. É o que a gente tem que fazer. Combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Que eficácia é essa? A eficácia de Cristo. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne, cumplo as aflições, o resto das aflições de Cristo, que é a sua igreja, da qual estou feito ministro, segundo a missão que Deus me deu. Que Deus te abençoe. Qual foi a missão que Deus te deu, que Deus tem te dado? Que Deus te abençoe. Nós vamos repetir essa canção que foi cantada por último, para a glória do nosso Deus, porque é tudo por Ele e tudo para Ele. Se as coisas estão dando certo, é por Ele. E aquilo que por acaso estiver dando errado, busque o Evangelho, busque o nosso Deus, busque o Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Obrigado, meu Pai, pelo Teu povo reunido e pelo Teu povo, ó Senhor Deus, querendo Te servir. Obrigado por todos esses irmãos que vieram ao templo hoje, os irmãos que estão em casa. Que o Senhor incentive, ó Pai, que o Senhor ajude-nos a estarmos fortes e unidos e trazendo novas pessoas, ó Pai. Traga visitantes na próxima semana, na nossa igreja, para ouvir do Evangelho, ó Pai. Traga pessoas para fazer parte dessa igreja. Traga aqueles irmãos que estão longe, traga-os de volta, ó Pai. Abençoe os líderes de Vila São José, para que sejam um exemplo e possam, ó Pai, cuidar das pessoas ao ponto de entregar pessoas perfeitas ao Senhor. Clamo por esse momento de reflexão em nome de Jesus. Amém.